Muito bem, o tema da aula de hoje são as reformas religiosas, tanto a chamada Reforma Luterana quanto a dita Reforma Católica ou Contra-Reforma. A primeira coisa é posicionar você no contexto. As reformas religiosas também estão no contexto das navegações. Você tem um aspecto econômico das navegações, que é o mercantilismo. Você tem um aspecto político das navegações, que é o absolutismo. E um aspecto cultural e religioso, que são as reformas religiosas. Traduzindo, pega tudo isso, o absolutismo, o mercantilismo e as reformas religiosas, coloca no naviozinho e põe para navegar. Essas são as grandes navegações. Por exemplo, pega aí as 4 grandes monarquias nacionais europeias, principalmente responsáveis por colonizar a América: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Essas 4 monarquias são mercantilistas, absolutistas e reformistas, com a peculiaridade que a Inglaterra adota a reforma anglicana, em oposição, claro, à Igreja Católica. Muito bem, agora vamos entender o contexto cultural, as ideias que permitiram a Lutero fazer a sua reforma. A primeira coisa é você entender que Lutero é um dos reformistas. Ele mesmo se diz ter se inspirado em outros reformistas, os chamados precursores da reforma, caras como John Wycliffe, um inglês que já defendia a salvação pela fé, um dos preceitos que aparecerá depois na reforma de Lutero. John Wycliffe já dizia: suprema é a palavra e não a autoridade terrena. Traduzindo, infalível era a Bíblia e não o Papa, como dizia a Igreja Católica. John Wycliffe ainda criticava a corrupção na Igreja, outra dessas críticas que aparecerão na reforma de Lutero. Um seguidor de John Wycliffe, também considerado um precursor, Jan Hus, além de defender todas as ideias anteriores do Wycliffe, ainda prega a pobreza da Igreja. E a Igreja, você sabe, vivia em opulência, em luxo e até em luxúria. O destino de Jan Hus não poderia ser outro a não ser condenado por heresia e ser queimado na fogueira. Ainda nesse cenário de configuração das reformas que culminarão com a reforma de Lutero, temos a disputa do poder entre a Igreja e as monarquias nacionais. Você lembra muito bem das tuas aulas de monarquia nacional que a autoridade do rei tentava se impor à autoridade religiosa, ou seja, temos um choque. Quem manda em quem? A Igreja manda na Igreja e no templo, os poderes do Estado, ou o Estado é que manda também na Igreja? Para antecipar, lembre aí que a reforma anglicana começa quando o rei da Inglaterra, Henrique VIII, diz: eu mando inclusive na Igreja. Então, dessa disputa temporal nascerá o desejo de reforma. Perceba aí que essa reforma passa pela vontade de poder muito mais que uma reforma de fato. E aí, claro, chegamos a um ponto interessante, já que citei Henrique VIII. Será que Henrique VIII queria mesmo se separar de Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena e por isso criou uma religião nova? Ou ele estava de olho no patrimônio da Igreja, a fortuna da Igreja? Henrique VIII mandou arrancar até os telhados dos mosteiros católicos para aproveitar o bronze ou o cobre do que eles eram feitos. Sim, o patrimônio gigantesco da Igreja. Lembre-se, a Igreja fora o maior suzerano medieval. Então esta riqueza, uma vez apropriada pelos poderes temporais, pelos monarcas, pelos estados, enriqueceriam esse Estado. Então sim, o patrimônio da Igreja fez os olhos do tempo crescerem sobre os templos. Muito bem, e o renascimento cultural, tio, tem algum papel sobre isso? Claro que tem. Lembre-se que o renascimento cultural tem, entre outras características, a ideia do homem como medida de coisas, ou seja, o homem, o centro das coisas, o chamado antropocentrismo. Cuidado, você vai aprender lá na aula de renascimento cultural. Os renascentistas não eram ateus. Os renascentistas mantiveram o poder divino. Só que a medida passou a ser o humanismo. Isso permitiu ao homem a liberdade de criticar. O que Lutero era um humanista renascentista, ou seja, um homem que colocava a humanidade no centro e não mais Deus no centro, embora Deus continuasse no seu patamar divino. E aí, claro, o surgimento da imprensa. Lembre-se que John Wycliffe tentou traduzir a Bíblia para o inglês.
O próprio Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, retirando essa privilégio, essa prerrogativa que a Igreja Católica tinha de deter os meios de comunicação eclesiásticos. O surgimento da imprensa propiciou a divulgação das ideias. Não era só aprender a ler a Bíblia. Quem aprende a ler a Bíblia, aprende a ler qualquer coisa. Isso facilitou a divulgação das ideias. Mas lembre-se, no centro das reformas sempre estará uma vontade de poder, um desejo de acessar o poder e a riqueza que a Igreja até então detinha. Vamos agora no próximo quadro entender essas reformas. Vamos lá! Você aprendeu no quadro anterior o contexto das reformas religiosas. Agora vamos aprender algumas dessas reformas. Haja visto que a reforma luterana deu origem a dezenas de outras reformas. Vamos dar destaque àquelas que são mais importantes e, claro, a reação da Igreja Católica, também chamada Contra-Reforma. Muito bem, você sabe que as ideias de Lutero são ideias de desejo de mudança, desejo de reforma centenária. Wycliffe, John Hus, os precursores da reforma já promoviam, já defendiam algumas dessas ideias. Alguns autores vão dizer, contudo, que Martinho Lutero não tinha a intenção de criar uma igreja nova. Sendo Lutero um estudioso da Igreja Católica, não podia ele ser ingênuo e imaginar que as propostas que feriam diretamente princípios e verdades da Igreja Católica não fariam surgir uma cisma, não fariam surgir uma nova religião. De qualquer maneira, conta-se que Martinho Lutero estava especialmente indignado com a venda de indulgências promovida pela Igreja Católica, a venda do perdão dos pecados e, finalmente, afixa na porta da sua igreja em Wittenberg as 95 teses, que são um somatório das ideias dos precursores da Reforma com algumas ideias propostas pelo Lutero. Entre elas, a famosa salvação pela fé, que abstém, que abre mão das obras para a salvação da alma, portanto atacando diretamente o princípio das indulgências, que incluiu as obras como elemento de salvação. Agora, apenas a fé é necessária pela salvação, segundo Martinho Lutero. A livre interpretação da Bíblia, retirando da Igreja Católica esse privilégio, essa prerrogativa de interpretar a Bíblia. Percebam que, para você interpretar a Bíblia, é preciso aprender a ler, e a Bíblia tem que ser escrita na sua língua nacional. Note que as reformas estão inseridas nas monarquias nacionais e um dos elementos que constrói a monarquia nacional é a língua nacional. Então as reformas também favorecem o fortalecimento das monarquias nacionais por fortalecer a língua nacional. Assim, se você morar na Alemanha, você vai ler a Bíblia em alemão. Se você morar na Inglaterra, vai ler a Bíblia em inglês. Ou seja, a livre interpretação da Bíblia retira o privilégio, a prerrogativa dessa interpretação da Igreja Católica e ainda fortalece as monarquias nacionais. Permanecem na Igreja Luterana dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Cuidado, o conceito de Eucaristia na Igreja Luterana é diferente do conceito de Eucaristia na Igreja Católica. O próprio John Wycliffe, precursor da Reforma, já falava do conceito de consubstanciação. Vamos traduzir em miúdos. Na Igreja Católica, quando ocorre a consagração da Eucaristia, a hóstia se transforma em corpo e sangue de Cristo. Para os católicos, esse processo é chamado de transubstanciação. Para o luteranismo, o que ocorre é a consubstanciação. A diferença é essencial, é dogmática, tanto que nós temos um feriado na Igreja Católica chamado Corpus Christi, a confirmação que o corpo de Cristo está na Eucaristia. Lutero dizia não, a Eucaristia representa o corpo de Cristo e não é o corpo de Cristo. Portanto, ferindo aí um dogma da Igreja Católica. No Sacro Império Romano-Germânico, onde ainda não havia uma monarquia nacional, onde o imperador não era um imperador de fato, apenas de direito, uma vez que ainda vigorava um sistema feudal, os príncipes do Sacro Império, os vassalos do grande imperador do Sacro Império, começaram a protestar
protestar pelo direito de escolher sua própria religião. Vai daí o nome protestantes. Esses príncipes passaram a adotar os princípios da Igreja Luterana. Protestavam pelo direito de ter acesso a esses direitos, a poder praticar esses direitos. Por isso o nome protestantes para o luteranismo que brotou no Sacro Império Romano Germânico. Olha que interessante, estamos promovendo uma reforma religiosa. Que tal reformar também a sociedade? Não! O próprio Martinho Lutero dizia: nada mais desprezível que um homem revoltado. Era uma reforma religiosa e não uma reforma social. Mas assim não pensava Thomas Müntzer. Thomas Müntzer pensou: já que vamos reformar a igreja, que tal reformarmos a sociedade? Ele era um revoltoso social e por isso foi punido com a morte. Reforma religiosa não é reforma social. Lembre do primeiro quadro. Atrás da reforma religiosa está um desejo de poder, uma ganância pelos patrimônios da igreja e, claro, também um desejo de reformar a Igreja Católica. Muito bem, fruto desse desejo de poder surge o anglicanismo, a religião reformista da Inglaterra. Quem não conhece a famosa historieta? Henrique VIII desejava se separar de Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena, uma mulher que não tinha uma fama muito boa. Porque a igreja não deixou ele se separar, Henrique VIII resolveu criar uma religião nova para poder casar de novo. Pô, cara, não era muito mais fácil matar Catarina de Aragão e depois casar com Ana Bolena? Não, tio, que é isso? Pois foi exatamente o que Henrique VIII fez com Ana Bolena. Condenou-a à morte para poder casar com a sua terceira esposa. Claro, o que está por trás dessa história de vou criar uma religião nova para poder casar de novo? Mentira! O desejo de Henrique VIII era acessar os bens da igreja. Todo o patrimônio da igreja na Inglaterra passou a pertencer à monarquia e à nobreza. Ou seja, eu disse que queria criar uma religião nova para poder casar de novo, quando na verdade eu queria acessar os bens da igreja. Na Inglaterra, o anglicanismo transforma o rei em chefe supremo da igreja. Você vê aí João Calvino, criador do calvinismo. Calvino vai propor a predestinação, predestinado, destinado antes. Em termos simples, é como se ao nascer a gente recebesse um carimbo invisível de Deus. Vai para o céu, vai para o inferno. Vai para o céu, vai para o inferno. Vai para o céu, vai para o inferno. Ora, se eu não vejo esse sinal, se eu não sei se vou para o céu ou vou para o inferno, qual é o estímulo que há para levar uma vida justa, honesta, regrada? Eu posso ser um criminoso, um sacana, e ter o carimbo vai para o céu? Ou posso ser um bom pai, um bom marido, um bom professor e ter o carimbo vai para o inferno? Ora, se não há esse estímulo, não há atração para essa religião. Há um desregramento com relação a essa religião. Por isso que o conceito de predestinação é adaptado. Existe um sinal. Os escolhidos, os predestinados, são a vitrine de Deus na Terra. Então eles são o modelo de homem que Deus quer na Terra. Claro, essa religião, o calvinismo, vai adaptar o conceito de predestinação. Existe um sinal externo, o sucesso na Terra. Ou seja, se eu obtiver sucesso na Terra, é sinal que eu estou fazendo as coisas pelo caminho correto, é sinal que eu sou um predestinado. Obtive sucesso na Terra, eu sou um predestinado, vou para o céu. Vivemos um tempo pré-capitalista e capitalista. Logo, quem vai entender sucesso como sucesso financeiro? A burguesia. Ora, traduzindo, se eu obtiver sucesso financeiro na Terra, é sinal que eu sou um predestinado. Por isso que a burguesia vai ser especialmente atraída para o calvinismo e suas religiões descendentes. Muito bem, diante de algumas dessas religiões reformistas que nasceram, a Igreja Católica vai reagir à chamada Reforma Católica ou Contra-Reforma. Aqui é preciso ressaltar novamente. A Igreja Católica afirma que essa reforma já estava em andamento. Ela viria, ela era necessária, independente das reformas luteranas e seus filhotes. Outros vão dizer, não, é uma reação da Igreja Católica, por isso que às vezes é chamada de Contra-Reforma. Independente disso,
O fato é que a Reforma Católica, ou Contra-Reforma, vai editar ou reeditar algumas ferramentas. Cuidado! É muito fácil você encontrar por aí o seguinte: os jesuítas foram criados pela Contra-Reforma. Mentira! A ordem jesuítica é anterior à Contra-Reforma. A ordem jesuítica criada por Inácio de Loyola já estava lá. Ela apenas vai ser utilizada como a ponta de lança religiosa. Se você lembrar, quem tinha, por exemplo, o privilégio, a prerrogativa, o monopólio da educação no Brasil colônia? Ora, Brasil colônia, Portugal reformista católico, a ordem que detinha essa ponta de lança, esse monopólio cultural e educacional era a ordem jesuítica. Os jesuítas vão ser os soldados da Contra-Reforma. Muito bem. Concílio de Trento. Concílio de Trento, feito em 1545 a 1563, normalmente tido como a data marco para a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Vai confirmar algumas ideias, alguns dogmas, algumas verdades inquestionáveis da Igreja Católica, como, por exemplo, a presença dos 7 sacramentos. Então, algumas das medidas questionadas, algumas das verdades questionadas por Lutero e os demais reformistas vão ser confirmadas no Concílio de Trento. Outras novidades vão aparecer, outras características da Contra-Reforma vão aparecer no Concílio de Trento. Infalibilidade papal. O Papa é infalível, afinal o Papa não é um homem, o Papa é o representante de Deus na Terra. Portanto, se o Papa errar, é sinal que Deus errou. Isso é impossível. Infalibilidade papal. Papa não erra. Lembre-se, Lutero dizia, Wycliffe dizia, os precursores todos diziam, não é o Papa que não falha, é a Escritura que não falha. Então estamos vendo um choque entre princípios luteranos e princípios católicos. Confirmação da transubstanciação. Nós vimos que no luteranismo a Eucaristia para Lutero sofria consubstanciação. A Eucaristia para os luteranos representa o corpo de Cristo. Para os católicos, há a confirmação da transubstanciação. A Eucaristia para os católicos é o corpo de Cristo. Santo Ofício, aquele mesmo da Idade Média, uma reedição do Tribunal do Santo Ofício para julgar os crimes contra a Igreja, julgar as heresias. Index Librorum Prohibitorum. Repete aí, tio! Index Librorum Prohibitorum. Índice de livros proibidos. Materiais não indicados à leitura para um católico. Muito bem, você recebeu aí as informações sobre as reformas religiosas, algumas das religiões reformistas e a reação da Igreja Católica. Não deixe de acompanhar as próximas aulas. Dá seu joinha aí. Tchau!